Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Afonso Pena no Brasil. Essa aula é a 7ª de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Então nós temos aqui, a 7ª aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. E o tema da aula, governo Afonso Pena no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Afonso Pena no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Afonso Pena no Brasil. Vamos lá, todos comigo aqui. Governo Afonso Pena. O que foi o governo Afonso Pena no Brasil? Foi o período da história do Brasil entre 1906 a 1909, na qual a República Brasileira foi governada pelo mineiro Afonso Pena. Ele foi o 4º governo da República Oligárquica no Brasil, porém o presidente Afonso Pena morreu em 14 de junho de 1909, antes de completar o seu mandato. Então, Afonso Pena, este mineiro que governou o Brasil entre 1906 a 1909, seu mandato foi interrompido por causa da sua morte. Então, nós temos aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Afonso Pena no Brasil. E nós vamos conhecer e analisar todos eles. Então vamos lá. O primeiro fato aqui: emprego de recursos federais na compra de café. O emprego de recursos federais na compra de café foi um dos fatos que marcou a história do governo Afonso Pena no Brasil, porque o governo Afonso Pena praticou uma política de valorização do café com a utilização de recursos federais para comprar e estocar o café excedente dos cafeicultores. Porém, para a obtenção destes recursos, o governo Afonso Pena fazia elevados empréstimos da Inglaterra. Então nós vamos ter essa prática, pegar os recursos federais e empregar eles na compra do café, para que evitasse a desvalorização do preço do café. Então você tira um pouco, da quantidade do café em circulação, estoca ele, guarda ele para garantir o preço do café. E esses recursos, eles eram adquiridos através de empréstimos com a Inglaterra. Nós temos aqui um outro fato: incentivo à entrada de imigrantes no Brasil. O incentivo à entrada de imigrantes no Brasil foi um outro fato que marcou a história do governo Afonso Pena no Brasil, porque o governo Afonso Pena, precisando de mão de obra para trabalhar nas lavouras de café do país, passou a incentivar a vinda de imigrantes, principalmente de europeus, para o Brasil. Nós temos aqui esta imagem retratando a chegada de imigrantes no Brasil e o período de maior entrada de imigrantes no Brasil foi entre 1906 a 1934, ok? E nós temos aqui o próximo fato: construção da Ferrovia Noroeste do Brasil. A construção da Ferrovia Noroeste do Brasil foi um outro fato que marcou a história do governo Afonso Pena. Por quê? O lema do governo Afonso Pena era: governar é povoar. Diante disso, o governo Afonso Pena construiu várias ferrovias, e a principal foi a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que liga Bauru, São Paulo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Esta ferrovia que liga Bauru, São Paulo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul,
ficou conhecida também como Trem do Pantanal. Então nós temos aqui, ó, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Essa ferrovia noroeste do Brasil, ela liga aqui, ó, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Bauru, no estado de São Paulo. E ela é conhecida como a Ferrovia do Pantanal. Ok? Com isso nós chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos. Um abraço, até o próximo encontro.